Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Agronegócio cresceu mais de 3% em 2019, na comparação com 2018, e representou mais de 21% no PIB total do país. Caixa Econômica Federal disponibilizou para o ano safra 2020-2021 mais de 5 bilhões de reais para o pré-custeio. Condições climáticas vêm favorecendo as lavouras de grãos nas principais regiões produtoras do Brasil. Vamos falar também sobre adubação de pastagens e sobre o mercado de commodities, que está muito aquecido. O Agora Agro já está no ar. Segundo publicação da CNA, do CPEA e da FEALC, o Produto Interno Bruto, PIB, do agronegócio cresceu 3,8% no ano passado, na comparação com 2018, e representou 21,4% do PIB total do país no ano passado. Serviços cresceram 6,7%, insumos cresceram 5,5% e a agroindústria 4,9%. Todos eles com crescimento significativo no ano passado. O segmento primário teve queda de 3%, pressionado pelo baixo índice da agricultura. Pela perspectiva do ramo, nota-se que em 2019 o agronegócio foi impulsionado pelo excelente desempenho do ramo pecuário, ao passo que o ramo agrícola recuou. A pecuária puxou a expansão do PIB com alta de 23,7% em 2019, reflexo do crescimento de todos os elos da cadeia produtiva. Insumos cresceram 4,5%, o setor primário 20,4%, a agroindústria 22,8% e o setor de serviços 28,9%. O desempenho é reflexo da alta significativa dos preços em todas as cadeias, motivada principalmente pela demanda aquecida por carne no mercado externo em decorrência da peste suína africana e o seu efeito sobre o preço das demais proteínas que são substitutas. Em relação ao ramo agrícola, mesmo com uma produção maior, o PIB do segmento ele foi pressionado pelo aumento no custo de produção e pelos menores preços de produtos importantes como algodão, café, mandioca e soja. Fatores que, em conjunto, atuaram comprimindo a renda no segmento. A Caixa Econômica Federal ela disponibilizou agora para o ano safra 2020-2021 um total de 5,2 bilhões de reais para o pré-custeio de despesas do ciclo de produção de soja, milho, algodão, arroz, feijão, mandioca e café, podendo contemplar ainda culturas específicas das regiões do país. A Caixa Econômica Federal está disponibilizando 5 bilhões para os produtores rurais, um valor 5 vezes maior que o contratado no mesmo período do ano passado. Essa estratégia de expansão da atuação do banco no setor do agronegócio mostra mais uma vez que é possível reduzir as taxas de juros em benefício da população, contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. Os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP, poderão contar com taxas a partir de 3,9% ao ano, 35% menor se comparada com a taxa máxima estabelecida no Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal. Demais produtores, pessoas físicas e jurídicas, poderão contar com taxas 39% menores, partindo de 4,9% ao ano. Já as agroindústrias e cooperativas terão disponíveis taxas a partir de 3,9% ao ano, representando uma redução de 51% em relação à taxa máxima estabelecida no PAP. Além das operações de custeio, a Caixa Econômica Federal também disponibiliza taxas reduzidas para contratações de operações de investimento, comercialização e industrialização, que são variáveis de acordo com a atividade financiada, o prazo da operação,
porte do cliente e o seu nível de relacionamento com a Caixa. As condições são válidas até o encerramento do ano da safra vigente, que ocorre no mês de junho de 2020, em todas as mais de 1.700 agências habilitadas a atuar com crédito rural em todo o país. As condições climáticas, elas vêm favorecendo as lavouras de grãos nas principais regiões produtoras do Brasil. A perspectiva é que os níveis de produtividade apresentem bom desempenho nesta temporada, sobretudo para as lavouras de milho, de soja e milho, que impulsionam o volume total e devem garantir mais um recorde na safra de grãos do país. Os números apresentados pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, no 6º levantamento, mostram produção estimada em quase 252 milhões de toneladas, com variação de 4% sobre a safra passada e um ganho de basicamente 9 milhões de toneladas. A área total, favorecida pela boa distribuição de chuvas na maioria dos estados, deve crescer 2,4%, alcançando cerca de quase 65 milhões de hectares. As culturas de primeira safra estão respondendo por 46,5 milhões de hectares, 71% maior, enquanto que as de segunda e terceira safra e também a de inverno por 18 milhões de hectares. Já para as lavouras de soja está reservada uma área de 2,6 maior, com expectativa de boa produtividade. A produção estimada é de 124 milhões de toneladas, um acréscimo de 8%, o que confirma mais um recorde na série histórica, graças à boa distribuição de chuvas, sobretudo nos estados da região centro-oeste, onde estão adiantadas as etapas de colheita. E depois do intervalo nós vamos falar sobre adubação de pastos e também sobre o mercado de commodities e, é claro, sobre a produção total de milho de primeira e segunda safras, que devem passar de 100 milhões de toneladas. Nós voltamos já, é um minuto só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz, ele é especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora, e nós vamos falar aí sobre temas importantes que estão acontecendo no mundo e que podem e que já começam assim, de uma maneira meio discreta, colocar aí alguns problemas aqui no nosso país. E todos os dias nos noticiários, vocês também devem estar acompanhando essa questão do coronavírus, questão do dólar, a China e petróleo, enfim, uma bagunça geral. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, para falar aí de temas interessantes. Uma delas é a crise nas bolsas mundiais, né? Pois é, Antônio. Deu uma chacoalhada nos números, pois né? É. O mundo vem de uma turbulência muito forte, né? Nós tivemos aí a confirmação da pandemia do coronavírus e as economias estão sofrendo muito. A própria Itália, a Alemanha agora deve entrar com um processo também de contaminação muito forte. O presidente Donald Trump fechando as fronteiras para a Europa e nos próximos 30 dias voos. O petróleo, a briga da Arábia com a Rússia, né? A Arábia com a Rússia derrubando os preços do petróleo, fez com que toda a situação, que a Bolsa fosse contaminada por isso, né? Então nós tivemos aí grandes perdas nas bolsas mundiais, né? Há uma sensação, quando você os mercados são movidos ou pela cobiça ou pelo medo, né? Em algumas situações, Antônio, o mercado é movido pelo pânico excessivo, e é o que nós estamos vivendo agora. O mercado vem num processo de pânico excessivo e faz com que ações aí de várias empresas caiam 50%, 60%, 70% em 30 dias, né? Pra você ter uma ideia, a Bolsa, há um mês atrás, estava com quase 120 mil pontos
e chegou a cair ali nos 68 mil e agora estava buscando ali a casa dos 70 mil pontos. Então a situação é gravíssima, a economia mundial vai sentir o baque desse processo que a gente está atravessando e você e eu, nós estamos vivendo um momento histórico. Como nós tivemos vários momentos históricos de crises mundiais, essa data e esse momento é um momento que realmente vai ser estudado daqui 100 anos o que está acontecendo na economia mundial. Luiz, eu acho, você falou um ponto, tocou num ponto aí que eu acho muito interessante. Ou a coisa vai pelo medo, ou vai pela euforia, ou vai pela desgraça, ou vai pela alegria. Mas isso tudo que está acontecendo, para aquela dona de casa lá, para o pequeno produtor, o que vai afetar? Tudo. Vai afetar tudo, até na questão de mobilidade, de alimentação, saúde, em geração de emprego e consumo, porque quando você tem um baque aonde nesse determinado... A população está de certo modo apavorada, né, Luiz? Economicamente vai afetar. Agora, nós temos que ter consciência que nós temos que estar tranquilos e pensar sempre que as coisas vão melhorar com determinado tempo com algumas ações. A questão do problema maior agora, em relação aos anteriores, Antônio, é que a China, o Brasil exporta quase 30% para a China. A China vai ter um baque muito grande, as economias europeias e americanas vão ter um baque muito grande e o crescimento global vai sofrer. O Brasil já vinha patinando, onde nós já estávamos experimentando juros baixos, um país que vivia de dinheiro externo, esse dinheiro saiu, a saída de dinheiro foi muito grande e o Brasil vai ter que buscar novas fontes para atrair dinheiro, e atrair dinheiro com investimento e crescimento. O Brasil tem que buscar alternativas de crescimento. Essas alternativas têm que ser feitas com o investimento local, em produção local, em saúde, e gerar recursos para essa economia girar, e trazer uma tranquilidade para os mercados, Antônio. É isso que vai acontecer. Agora, todos vão ser afetados. A dona de casa, o empresário, as agroindústrias, as exportações, as importações, todos serão afetados aí no que está acontecendo no mundo. Não é uma situação normal. A única coisa que pode acalmar os mercados nesse momento é a divulgação de uma vacina que seja fácil acesso para a humanidade, para o mundo inteiro, e para acalmar os mercados. Porque uma coisa é ter a doença, uma coisa é o pânico, né? Hoje a pessoa espirra perto de você, está todo mundo nervoso, o mercado está nervoso. Então a gente precisa de boas notícias, principalmente para essa área do vírus. Mas sabe como é que eu vejo? Eu começo a enxergar coisa assim como parece que é uma neurose que está na cabeça de um monte de pessoas. E isso começa a contaminar de uma tal maneira que aí começa a entrar a política por trás disso e jogada financeira. Exato. O jogo do interesse, não, agora nós vamos dar uma ferrada na China, porque senão esses caras vão pegar nós aqui lá na curva e tal. Então vamos, sabe, parece que tem assim uma situação de quanto pior, melhor. Mas a situação realmente é grave. Ela é grave, esse vírus é um vírus novo, altamente contagioso para algumas faixas etárias. Quer dizer, um bichinho desse tamanho está virando um mundo de ponta cabeça. Porque é o seguinte, Antônio, quando você tem a noção da força e da intensidade desse problema, o mercado já sabe quais ferramentas ele pode usar. Então há muita dúvida ainda para saber a potência e como conter essa potência, né? Eu concordo, claro, com você, isso não resta dúvida, a gente sabe disso tudo que você está falando, é real e tal. Mas se você pegar a fome no mundo, mata 300 mil vezes mais. Sim, a dengue matou 60 mil pessoas aqui. A dengue no Brasil aqui, 60 mil pessoas. Coronavírus matou quanto? Coronavírus matou pouco, mas aí que está o detalhe. Essa comparação ela é perigosa, porque você acaba baixando a sua guarda em relação a um problema que chegou ao ponto, Antônio, dos Estados Unidos fechar as fronteiras para a Europa inteira. Vai gerar um processo terrível. Vai gerar uma bagunça total. Mas alguém... Um dia você falou para mim assim, tem gente que chora e tem gente que vende lenço. Exatamente. Então alguém está vendendo muito lenço agora. Tá, mas... Essa fechada do Trump, que ele anunciou hoje, que vai fechar a fronteira a partir... dia 30 agora. São 30 dias. Toda a Europa? Pelo amor de Deus. Imagine as companhias.
aéreas, a confusão que vai virar. Turismo, comércio, turismo, tudo. Na verdade, é essa a situação. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não se deixar se levar, principalmente em fake news e conversas que não dizem respeito à realidade de um determinado assunto. Concordo com você. Cuidado você que tem WhatsApp, porque tem muita gente jogando porcaria e, infelizmente, a maioria acredita. Às vezes nisso aí. Vai buscar a realidade, porque a coisa tá boa? Não tá boa, não. Não tá. Mas tem alguma manipulação boa por trás disso aí, né, Luiz? A situação é complicada. É complicado. Perigoso. Eu peço a todos que tomem cuidado, realmente. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Isso é um tema legal. Complicado, mas legal. Muito bom. Agradeço. E vamos torcer para tudo dar certo. Obrigado, Luiz. À disposição. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre adubação foliar em pastagens. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A produção total do milho de primeira e segunda safras é de mais de 100 milhões de toneladas, com um crescimento de 0,4% acima da safra passada, tendo como estímulo as boas cotações do cereal no mercado internacional. A estimativa de área semeada de milho primeira safra é de 4,2 milhões de hectares, 3,2% maior que a safra 18-19. Já na segunda safra, cuja semeadura já começou em janeiro e segue ocupando o espaço deixado pela colheita da soja, o crescimento de área deve ser de aproximadamente 2%, tendo em vista a rentabilidade produtiva e as condições climáticas favoráveis. Já a terceira safra está estimada em 1.200.000 toneladas, após crescimentos significativos da área de algodão nas duas últimas safras, que também aproveita o espaço deixado pela colheita da soja. O boletim destaca que desta vez existe aí uma sinalização de crescimento, de menor variação, cerca de 3,3% na área, chegando a 1,7 milhão de hectares. A produção também recorde deve alcançar 2,8 milhões de toneladas de pluma, enquanto a destinação ao caroço chega a 4,2 milhões de toneladas, com 1,6% de crescimento frente à safra passada. E agora eu vou conversar com Felipe Gandra. O Felipe é diretor comercial da Gandra Inovação Agrícola. E nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre adubação de pastagem. Felipe Gandra, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. E nós vamos falar de um tema muito interessante, que é adubação de pastagem. Tudo bem? Tudo bem, Toninho? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. E nós que agradecemos. E estamos aí para instruir, e trazer maiores informações para o produtor rural, para o amigo produtor. Você já esteve aqui no programa certa vez e falou sobre adubação de pastagem via foliar, via pulverização. E eu me lembro que na época nós falamos o seguinte, que não é você comprar o produto e sair aplicando aleatoriamente. Existem pontos que você tem que observar antes de aplicar. E não tem também um só produto, né? Tem alguns, tem vários, né? Sim, Toninho. Como é que funciona isso aí? Bom, Toninho, na verdade tudo nasce no solo, né? Então, de fato, a gente tem uma análise de solo, é muito importante para entender alguns fatores limitantes, né? O exemplo de um fator limitante é a acidez do solo. Se o solo estiver muito ácido, com pH muito ácido, e a gente não fizer uma correção dessa acidez do solo, que, por exemplo, pode ser feita via calcário, via gesso, dependendo da indicação agronômica, possivelmente, não só o volumoso, mas qualquer um outro produto dessa natureza,
né? O próprio adubo granulado não vai fazer o efeito. Não faz efeito, verdade. Né? Que deveria fazer para suprir a necessidade do produtor. Então, a análise de solo, que pode ser de 20 centímetros, ela não precisa ser profunda, de 40 centímetros, já vai dar a radiografia do solo para o produtor. E com esse material na mão, com essa informação em mãos, nós podemos indicar alguma correção de solo, que pode ser feita da maneira convencional, e com alguns produtos também que a gente tem em linha, se for a questão de matéria orgânica, né? Porque tem muita questão de limitação de matéria orgânica de solo também. Então a gente pode trabalhar o solo, entender como o solo está, para depois sim entrar com a adubação de cobertura, que seria a parte foliar, propriamente dita. Quer dizer, seria uma adubação aérea. Isso, que seria a adubação aérea, justamente. Bom, eu sei, você já me falou, que tem muita gente utilizando esse processo. Primeiro prepara a base para depois fazer essa adubação aérea, essa adubação foliar. Essa adubação foliar, ela tem dado resultado positivo? Ela tem. O que a gente tem que observar, Tony, é que às vezes dentro da mesma propriedade você tem áreas que produzem mais capim e áreas que produzem menos capim. Né? Então você não precisa ir muito longe para ver essa variação. É verdade. Né? Se você tem uma faixa mais arenosa dentro do seu terreno, ela vai ter uma maior dificuldade de produção. Né? Se você tem uma faixa mais corrigida, mais argilosa, ela tem uma melhor condição de produção. Então o que é importante o produtor entender? Primeiro, aonde ele quer investir, o que ele precisa produzir e aonde ele quer investir dentro da própria área dele. Então, às vezes não é pegar o produto e assim, eu vou jogar na área total. Não é isso não. Porque às vezes também você vai ter que ter o rebanho, a quantidade de animais necessária para estar colhendo aquele capim. Então você vai produzir capim, tem que ter animais para colher. Então ela vem dando muito certo, aonde a gente já tem uma área calcareada, por exemplo, né, que é uma correção básica de solo, que a gente deveria estar fazendo. Então, aonde tem uma área calcareada, que tem pouca acidez, a resposta do produto está sendo... basicamente, dentro de 5, 7 dias, ele já tem uma resposta positiva. Isso independente da variação de forrageira, da espécie de forrageira plantada. Pode ser uma braquiária, um tifton, uma mombaça, que o produto ele dá a resposta, né, que o produtor precisa nessa situação. Você tocou num ponto aí que eu gostaria de chamar a atenção. Eu conheço dezenas e centenas de produtores que falam assim: esse ano eu joguei tantas toneladas de calcário por hectare. Eu joguei. Já tem produtor que fala assim: esse ano eu coloquei 2,5 toneladas de calcário na minha propriedade. Tem muita diferença. Primeiro lugar, se você joga calcário aleatoriamente, você está rasgando, jogando dinheiro fora. A primeira coisa que você tem que fazer é uma análise de solo, para saber o que ele tem, o que ele está precisando, o que está faltando para você corrigir. Às vezes você está colocando 3 toneladas e está faltando. E às vezes ele está precisando de 2 toneladas, você está colocando em excesso e prejudicando o solo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é que no caso desse produto do Felipe, que é uma pulverização que você faz no capim, não adianta você jogar na área toda. Se der um resultado positivo e você não tiver boi, você perde seu capim. Justamente. Não perde? Não é? Então, é verdade. É uma conta de mais e menos. É uma conta de mais e menos. E é simples de fazer a conta. É simples. Então a gente precisa que o produtor entre em contato com a gente. Para quê? Para que a gente entenda a realidade da propriedade dele. E falar, serve ou não serve? Qual que é o objetivo que ele quer? Então serviria para uma área de rotacionado, uma área de pastejo semi-extensivo. É verdade. Depende muito da lotação que ele quer, qual o objetivo que ele quer com aquela adubação. E a gente fala muito hoje, Toninho, de, na verdade, viabilidade econômica. Sim, claro. Né? Então, o que hoje eu estou disposto a investir e o que eu preciso escolher para preparar, por exemplo, o capim para uma seca, né? Que é um ponto interessante. Porque a adubação de pasto também, o pessoal está acostumado a fazer ela só no início das águas. E não é só. E acha que se passou esse período, hoje nós estamos no terço final das águas, né? Então, nesse momento que a gente está no terço final das águas, a gente pode hoje
dependendo da situação do produtor, oferecer e entregar para ele um capim com mais proteína na entrada da seca. É verdade. E maior volume na entrada da seca. Concordo. Isso vai refletir numa economia em nutrição. Não que ele não vai investir na nutrição, não é isso. Mas isso vai refletir numa economia e qual tipo de nutrição que ele está dando. Porque se eu tenho um capim com mais proteína na entrada da seca... Você precisa comprar um produto com menos proteína. Com menos proteína. E a partir do momento que eu estou dando um produto com menos proteína, vai chegar num ponto que eu vou ter que trocar por um produto com mais proteína. É verdade. Mas a gente ganha esse tempo aí nessa entrada da seca. Então essa transição é muito importante para a parte lucrativa do custo da produção da arroba. Sabe? Certinho. Bom, você que está nos acompanhando, que viu esse bate-papo aqui, se quiser tirar alguma dúvida, alguma informação, liga para o Felipe. Pode ligar para ele que eu tenho certeza absoluta que ele vai te atender, te passar todas as dicas e você vai ficar satisfeito. Felipe, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e até o próximo. Obrigado, Toninho. Eu que agradeço. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Se você não tentar fazer algo além do que você já domina, você nunca vai crescer. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.